Amém. Graças a Deus. Vamos então a falar sobre aquele que é o motivo da nossa alegria, falar sobre aquele que reina nos nossos corações, como cantamos agora, como cantamos essa noite. Vamos falar sobre aquele que é, que era, que há de vir. Vamos receber mais a palavra de Deus e eu convido a igreja a abrir a sua palavra em Lucas, no capítulo 22, nós vamos ler do versículo 24 até o 30. Lucas, capítulo 22, dos versículos 24, 24 até o 30º versículo. 24 até 30, Lucas, capítulo 22. Mesmo assentados, vamos fazer a leitura da palavra em reverência. Lucas capítulo 22, 24 a 30. Diz assim a palavra de Deus. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui, Deus, porque cremos que a Tua presença é bem real nessa noite. Nós te pedimos, ó Pai, a ação do Teu Santo Espírito sobre nós, a iluminação, ó Pai, do Teu Santo Espírito, para, ó Deus, receber de Ti, Pai, receber mais de Ti nessa noite. Ó Deus, tira, ó Pai, livra-nos, ó Deus, das barreiras, ó Pai. Traz os dispersos à Tua casa, Pai, à Tua presença. Derrama do Teu Santo Espírito, ó Pai, e nos guia, nos direciona, Pai, na Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não há nada mais contra a cultura do que o Evangelho. Não há nada mais contrário ao sistema do mundo do que o Evangelho. Gostaria que vocês imaginassem algumas situações. Imaginem se isso é possível hoje em dia. Um presidente varrendo uma rua. Será que é possível você chegar no palácio lá dos governadores e de repente pedir uma água e o governador ir lá para a cozinha buscar uma água para te servir? Será que é possível um grande empresário de uma grande empresa, num dia chuvoso, chegar para um funcionário que chega com o tênis molhado, falando que vai lavar ali, vai secar o tênis? É mais ou menos isso que acontece quando Jesus, o Rei dos Reis, diz que Ele veio para servir, que Ele veio para transmitir, para espalhar um reino, onde a medida de grandeza, a verdadeira grandeza seria ensinada através do serviço. E eu gostaria de trazer isso justamente também no domingo de Ramos, entendendo que o Rei dos Reis, o nosso Rei, o nosso Deus, entrou em Jerusalém prestes a passar ali, como eu disse, no caminho da cruz, um momento que antecedia este ato que é tão central na vida de Cristo, na Bíblia, na palavra, na nossa vida, e Ele entra com um jumentinho. Ele entra triunfando, porém, não num triunfo dos homens, mas sobre isso que nós vamos falar, sobre essa perspectiva em que nós percebemos a grandeza de Deus e vivemos a grandeza de Deus, não a grandeza do mundo. E dessa forma, nós podemos até lembrar que quando acontece o domingo de Ramos, os discípulos esperavam um reino político, esperavam um reino material.
Esperavam que naquele momento Jesus chegasse com o jumentinho, mas que implementasse um reino de riqueza, um reino como de reinado de Salomão, um reino onde o Império Romano, que era o império da época, fosse abalado tamanha riqueza, glória e poder que seria o reino de Jesus. Quando de repente o que acontece? Muitos que estavam lá com os ramos, recebendo o Senhor Jesus, foram também os que se abateram, quando viram que o rei, que eles tanto cantavam, Hosana, é o que vem, bendito é o que vem em nome do Senhor, estava ali no madeiro, estava ali na cruz, estava morrendo como alguém maldito, como um bandido morreria, como alguém imundo diante da sociedade morreria. Este é o rei, esta é a grandeza, este é o rei que veio para derrubar Roma, este é o rei que veio para derrubar os reinos do mundo. Então começaram a questionar, mas hoje, além disso, nós temos a mesa também, que traz esse significado, porque a mesa tem um papel importante nesse símbolo de serviço. E neste momento que nós lemos aqui em Lucas, Jesus está falando, quem é maior? É aquele que serve ou aquele que é servido? Eu vim para servir. Então Jesus está falando, eu, o Rei dos Seis, à mesa com vocês, meus discípulos, eu vim para servir vocês. É assim que vocês precisam agir. Então a mesa tem algumas características do reino de Deus e aponta para algumas coisas do que realmente vale nessa vida. O que realmente vale nessa vida. Quem esteve ontem no culto dos jovens e adolescentes, viu a pastora Bruna Messina falar a respeito do que é felicidade, no sentido de que nós não nascemos para ser felizes. E essa é uma frase que gera um certo espanto no início. Como assim nascer para ser feliz? Que pastor é esse? Mas há um contexto dentro dessa questão de que você não nasceu para ser feliz. É porque Deus não nasceu para ser seu servo. Deus não está aqui para ser seu servo. Deus não nasceu na sua vida, nesse sentido, para ser o seu servo. Deus não existe para realizar os seus sonhos. Deus não existe para realizar somente os seus planos. Existe um livro que tem um título intrigante. Eu não li, não estou recomendando, porque eu preciso ler para recomendar. Mas apenas o título eu achei intrigante, que é O Deus que Destrói Sonhos. Eu olhei e falei, nossa, é um teólogo conhecido que escreveu. Aí eu fui ver ali só um resumo, e justamente ele fala sobre isso. O Deus que destrói os sonhos dos homens para fazer nascer os sonhos de Deus nas pessoas. E interessante que ontem a pastora Bruna até trouxe um pouco do seu testemunho de vida, o quanto ela tem uma luta para ter filhos. E ela falou naquele momento, se eu não tiver, tudo bem. Porque Deus não é nosso servo. Deus não está a nosso serviço, nós estamos a serviço de Deus. E a mesa traz essa igualdade, onde todos nós estamos diante desse Deus que venha mostrar a sua grandeza por meio do serviço. Aqui nós temos um contexto também de liderança, porque está falando, se há alguém maior, esse que seja aquele que serve. Então, se há um líder no grupo, não está falando que não vai existir liderança. Jesus vem nos ensinar a respeito de autoridade. Autoridades são necessárias, lideranças são necessárias. Então não é que não existe liderança, mas é que a liderança precisa ser uma autoridade que nasce do serviço, que brota do serviço, que brota do exemplo. E a mesa traz essa igualdade. A mesa traz, então eu trouxe essas coisas, um presidente varrendo a rua, um governador indo buscar uma água, um grande empresário lavando um tênis de um funcionário. É isso que Jesus vem ensinar a respeito de um líder. O líder não é aquele que vai ser incapaz de botar a mão na massa, de fazer o serviço. Mas o líder é aquele que está, o maior, o menor, não há hierarquia nesse sentido, porque todos estamos diante de uma mesa onde Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nos ensinou a servir, nos ensinou a lavar os pés, nos ensinou um reino contra a cultura. E é sobre esse reino que nós precisamos viver, é sobre esse reino que nós precisamos falar. É o reino, sim, do rei que veio no jumentinho. É um rei que hoje talvez viria num Celtinha,
que viria no carro simples, mas não. Como assim? Como assim? Esse é o reino, este é o reino, mas nós tentamos olhar sempre com os olhos, tentamos entender Deus com olhos limitados que nós temos. Tentamos dar pitaco de como Deus deve agir. Mas aí, na mesa, todos nós nos encontramos. Mas quem não quer ser servido também, né? Pensando na mesa. Quem não quer ser servido? Marcos, capítulo 10, versículo 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. De fato, o Evangelho é convidativo. O Evangelho é receptivo. Porque Jesus está dizendo, eu venho para te servir, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E muitos que aqui chegam na igreja conhecem o serviço antes sendo servido. É por isso que a palavra nos exorta e nos orienta a servir uns aos outros. Porque o nosso serviço vai fazer com que pessoas conheçam essa vida de serviço. É que, justamente apontando e vivendo nesta mesa, nós estamos diante daquele que é o nosso maior exemplo. E a mesa tem algumas características interessantes. Todo mundo sentado, eu já falei sobre isso em algum momento, mas todos sentados, o alto, o baixo, todo mundo ali tem uma altura suficiente para conversar olho no olho. A mesa tem disso. Todo mundo tem o mesmo alimento, né? Todos ali têm na mesa, o alcance é o mesmo alimento. A mesa representa essa igualdade. A mesa representa essa questão em que todos podem estar juntos na mesma intenção, no mesmo propósito, que é o que está sobre a mesa. Filipenses também, Paulo em Filipenses nos exorta, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Novamente eu falo sobre aqueles que vêm à igreja, vêm viver um reino de Deus, onde querem ser servidos. Aí a gente abre a palavra de Deus e vê um texto como esse. Não faça nada por interesse pessoal, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmos. Isso não é ou não um reino contracultural? E é um reino que também precisa ser, muitas vezes, pregado hoje em dia, no nosso contexto. Falávamos também na escola bíblica dominical sobre esse triunfalismo, sobre a mensagem que você vai vencer, não importa o que você estiver passando, na sua fé você vai vencer nessa semana, você vai conquistar as muralhas, vai passar pelo vale e vai conseguir, e você é vencedor, e vem um reino de Deus, e vem uma mesa e fala, olha, você não é nada, Cristo é tudo. O menor será o maior. O que se humilha é o que encontra Cristo. O que olha os outros na mesa, na mesma altura, e não de cima para baixo, esse é o que encontra Cristo. O que olha para o alimento que está sobre a mesa, o que olha para o pão, o que olha para o cálice, entendem o significado do cálice e do pão, esse é o que vive com Cristo. Esse é o que percebe que não é nada. Esse é o que percebe que a graça é tudo. E é este reino que nós precisamos viver, é sobre esse reino que nós precisamos falar. João capítulo 13 também traz, ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Irmãos, no contexto histórico em que eles viviam, lavar o pé era algo muito simbólico. Imagine ali os pés que andavam naquelas ruas sem esgoto, sem uma condição higiênica e tudo mais. Lavar os pés era algo muito, muito forte. E Jesus vem apresentar, através da toalha, não só esse modelo de liderança, mas um modelo para que os discípulos parassem com aquela questão que havia antes. Quem que é o maior? Eles estavam preocupados. Quem que é o maior entre nós? Quem que é o maior entre nós? Jesus fala, eu que sou o maior, estou sendo menor, vocês não estão percebendo? E as redes sociais, temos falado um pouco sobre essas características da modernidade. As redes sociais fazem a gente ficar pensando, às vezes, quem que é o maior.
Quem que é o maior lá no meu Facebook? Quem é o maior lá no meu Instagram? Quem que é o maior lá na minha escola? Quem que é o maior? Quem que é o maior? E nesse mundo competitivo vem o Evangelho e fala: o maior é o menor, o maior é o menor, o maior é que se humilha. Mesmo aquele que tem um alto cargo, mesmo aqueles que aqui são empresários, mesmo aqueles que são aqui diretores, que tem pessoas que são subordinadas a você, você deve ser o menor. Se você quer exercer uma autoridade de fato do exemplo, a autoridade do serviço. Ainda no final desse texto que nós lemos, diz o Senhor Jesus: eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no reino. Então, Jesus traz esse convite para que nós comamos e bebamos deste reino. Este reino desta humildade, esse reino que representa sim poder, mas um poder que vai emergir dessa vida humilde, dessa vida simples com Cristo. E este ato de sentar-se à mesa não é por violência. Lembrando lá de Zacarias, um texto conhecido no Antigo Testamento, que fala não por força nem por violência, mas pelo Espírito. É realmente assim que Jesus chama para a mesa. Alguém já se sentiu forçado, alguém sentiu amarrado a participar de uma Santa Ceia? Ou vamos estender a mesa aqui para a vida com Deus? Não devemos amarrar ninguém para fazer parte dessa mesa. Você convida alguém para sua casa, se a pessoa não vai, você vai lá buscar, põe no seu carro, coloca uma venda nos olhos, sequestra a pessoa, senta na sua cadeira, na sua casa, para que ela participe do jantar que você preparou? Não tem como, isso não tem cabimento. O Evangelho é muito sobre isso. Jesus está apresentando a mesa a todos. Jesus está mais uma vez te apresentando e te convidando a participar. Jesus te apresenta constantemente o que é o alimento da mesa. Estamos aqui todo domingo falando do alimento, do pão que desceu do céu, que é Jesus. Estamos falando da palavra que você precisa se alimentar para não ser um fraco, alguém que vive uma anemia espiritual, sempre caindo, sempre distante de Deus. Estamos constantemente, todo domingo, falando do alimento. Mas a igreja não é sobre ir lá na sua casa e te forçar. O pastor, o conselho, a gente não vai chegar e fazer uma equipe aqui para todo mundo ir na casa de todo mundo para ver se vocês estão lendo a Bíblia. Porque não é por força, mas é a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito que traz o entendimento da mesa. É a ação do Espírito que nos faz perceber o que é a mesa. Haja visto que Judas estava na mesa. Judas estava na mesa. E estava na mesa com Jesus. Mas ele não entendia a mesa. Ele não entendeu, não entendia ali o verdadeiro significado. E muitas pessoas podem também estar dentro da mesa, podem estar participando da mesa, podem estar constantemente sendo convidados à mesa, e podem até chegar a sentar-se à mesa sem saber o que significa essa mesa. O que significa esta vida onde devemos ser o menor? É fato que Judas não queria ser o menor, porque o que ele fez foi justamente para tirar vantagem naquele momento. Vantagem financeira, no caso. Mas todos aqueles que querem tirar alguma vantagem de andar com Deus, não entenderam o Evangelho. Porque, então o Evangelho não tem vantagem de seguir a Deus? É claro que tem. É claro que tem. Mas a vantagem é uma vantagem que nós vamos vivendo, não nos padrões do mundo, mas nos padrões do reino. Porque a gente começa a viver a nossa vida na nova perspectiva, na nova cosmovisão que o reino nos traz. Lucas também, no capítulo 14, tem um texto que é muito interessante a respeito de um banquete no reino de Deus, falando sobre um certo homem que deu uma grande ceia e convidou muitos. E aí começaram as desculpas, né? Primeiro disse lá, venham porque tudo já está preparado. Aí o primeiro disse, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, peço que me desculpe. Casei-me e por isso eu não vou, peço que me desculpe. Vejam, aqui não há essa questão de há uma recusa para o convite e a pessoa tem que ser obrigada a participar. Mas o que acontece aqui é que o grande, aquele que é o anfitrião,
Fala para os servos irem buscar, porque há lugar à mesa, porque há lugar vago nas mesas. Há novas cadeiras, há cadeira para todo mundo. Imaginem, como se você fizesse um jantar, não apareceu ninguém, mas tem muita cadeira, mas tem muita comida. Isso é o Evangelho. Então aqueles que vão se achegando à mesa, não por força, não por violência, mas pelo Espírito Santo, começam a perceber, eu preciso trazer mais pessoas para a mesa. Tem mais cadeira, tem mais alimento, tem salvação aqui. Tem a palavra de Deus, o pão que desceu do céu. Eu preciso que mais pessoas e mais pessoas venham. E isso representa muito do reino. Este reino onde você precisa compreender pelo Espírito o que isso significa. Este reino onde você precisa entender que Deus está nos dando constantemente um exemplo. Jesus está nos dando constantemente um exemplo neste reino. Irmãos, outro ponto importante a respeito da mesa é que quando estamos à mesa, quando você está com a mesa feita na sua casa, você tem o quê? Um alimento, você tem um banquete. Então, quando nós estamos à mesa, o alimento precisa ser consumido, o alimento precisa ser compreendido. Nós estamos falando constantemente de como nós precisamos ter uma vida íntegra diante de Deus. Íntegra, um coração íntegro diante de Deus. Aqueles que têm um coração íntegro diante de Deus são os que sentam na mesa e se alimentam. São os que sentam à mesa e recebem e buscam por mais. E são os que processam o alimento e que compreendem o valor da mesa. Lucas, no capítulo 13, fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Meus irmãos, hoje, nessa noite, há um convite para que você tome lugar à mesa de Deus. Hoje, nessa noite, há um convite para que você tome lugar nessa mesa. E essa mesa é onde, muitas vezes, os seus sonhos são confrontados. Nem todo mundo quer ficar na mesa quando senta. Nem todo mundo quer olhar, olho no olho ali, com o próprio significado do Evangelho encarnado em Cristo Jesus. Onde muitos dos nossos sonhos, dos nossos planos são confrontados. Mas uma coisa eu posso falar, a graça de Deus vai fluir constantemente nessa mesa. O alimento não vai faltar. A vida com Cristo vai te proporcionar algo extraordinário que você nunca vai experimentar distante da mesa. A mesa com Cristo vai confrontar muitas coisas, talvez, do seu passado, do seu presente, do seu futuro, mas vai fazer nascer um novo eu. Mas vai fazer você ter uma nova identidade. Portanto, no final, a grandeza, a verdadeira grandeza, não está no status, não está no poder. A grandeza é perdoar. A grandeza é reconhecer a sua fragilidade. A grandeza é não olhar o outro de cima para baixo, como eu disse, olhar como Jesus. A grandeza é perceber o valor das coisas eternas, das coisas do alto. A grandeza é ser generoso. A riqueza, a prosperidade é ser generoso. Sim, é algo abençoador você ser rico. Não há nenhum problema nisso, em desfrutar, inclusive, do que Deus te permite ter. Mas lembre-se que a riqueza está há riqueza na generosidade. Há riqueza naqueles que percebem o propósito de terem dinheiro. Ser grande é ser humilde. Ser grande é ser servo. E afinal de contas, na verdade, o que a mesa está dizendo é que ser grande é secundário. O que mais importa é ser de Cristo. É o que nós falamos ontem. Ser grande é secundário. A mesa não é um lugar para quem quer ser grande. A mesa é um lugar para quem quer ser dele. A mesa não é lugar para aquele que é o conquistador, o poderoso. A mesa é o lugar daquele que precisa encontrar o poder em Cristo Jesus.
A mesa não é um lugar para quem quer andar sozinho. A mesa é o lugar daquele que quer encontrar na unidade da mesa o propósito de viver com Cristo. A vida inteira e íntegra na presença de Deus. Nós estamos aqui para fazer o contrário do mundo. E se você é daqueles que, hoje em dia nós vemos muitas situações em que as pessoas estão à mesa no celular e dispersas, às vezes as famílias estão cada um no seu celular e perdeu-se o significado da mesa, perdeu-se o significado da refeição em família. E talvez, de certa forma, em muitos lugares, em muitas igrejas, perdeu-se o significado da mesa com Cristo. Porque da mesma forma que muitas famílias estão cada um filho no celular, um pai no celular, mãe no celular, e cada um na sua vida, cada um disperso, aqui também muitas vezes podemos estar na mesa, mas distantes da mesa. Mas o convite continua. Os empregados, como diz aqui nesse texto de Lucas, nessa história contada por Jesus, estão buscando. Os discípulos estão buscando aqueles que ainda querem chegar à mesa e que querem permanecer na mesa e que querem viver na mesa. Portanto, concluindo, que hoje seu orgulho seja destruído. Que o que não for plano de Deus na sua vida também seja diminuído, seja algo ofuscado. E que possamos reconhecer o Senhor como os discípulos a caminho de Emaús. Que ao partir o pão, eles não sabiam ali, será que começaram talvez a perceber que poderia ser, mas ali no partir do pão, o coração deles ardia. Já era uma situação depois da ressurreição de Jesus, antes de Jesus subir aos céus, e ao partir do pão eles perceberam, é Jesus que está na mesa. É o Senhor, eu lembro do partir do pão. Meu coração está ardendo na presença do Senhor. Estes são os que entendem a mesa. São aqueles que têm o coração ardendo, porque percebem, Cristo está aqui. Não somente Cristo está aqui, mas eu reconheço quem Ele é. E reconheço que eu sou menor. E reconheço que o Evangelho está fazendo algo dentro de mim. Este Evangelho que é a boa notícia do Deus, o Senhor, o Rei dos Seis, o bendito que vem em nome do Senhor, que veio para que pecadores como eu e você, fôssemos sim, destruídos no sentido de destruir toda a nossa vaidade, todo o nosso orgulho, para que pudéssemos viver com Cristo. Aqui na mesa, nós também temos a oportunidade de estar diante de um espelho. Além de estarmos em unidade, em comunhão, imagine que eu coloco um espelho também, onde nós, como Paulo nos exorta a fazer, podemos fazer um autoexame da fé e perceber quem eu tenho sido sobre a mesa. Quais têm sido as minhas atitudes diante da mesa? Quem eu sou? Assim como você está nessa noite, com todos os seus medos, talvez, com todas as suas falhas que você cometeu nessa semana, com todos os seus pecados, aqueles mais obscuros, com toda a sua vida talvez dispersa e distante do Evangelho. É assim que o Senhor te convida a participar. É assim que o Senhor te convida a tomar lugar. E é assim que o Espírito Santo tocará os corações. E é assim que você pode, nessa noite, reconhecer: Jesus está aqui. Ele é o centro da mesa, não eu. Que assim reconheçamos todos nós a grandeza de Cristo. Não há como viver com Cristo querendo ser maior do que Cristo. Deus é bom e misericordioso, e como diz a palavra, Ele traz assim, não tem um discípulo que pede um peixe e dá uma pedra, se eu não estou confundindo. Mas nossos sonhos precisam ser conformados ao que são os sonhos de Deus e os planos de Deus. Então percebamos nós como igreja
e de forma comunitária os planos de Deus para a nossa vida. E que diante da mesa o Senhor possa trazer de volta, se você já se esqueceu da mesa, ou se você está olhando para a parede enquanto há uma refeição há um banquete a ser servido, olhemos para Cristo nessa noite. Não há tempo para perder. A mesa é aqui e agora. E o Senhor que era, que é, que há de vir, toma assento conosco. Não há tempo para perder. Só existe um banquete que vai ser até a eternidade. E que, como eu tenho dito, nem todos vão ter para sempre essa oportunidade. Isso não é um apelo forçado, como diz aqui, mas é para que o Espírito Santo traga as pessoas que precisam estar na mesa nessa noite. E se você é um salvo, escolhido por Deus, se você é uma pessoa que tem segurança e certeza da sua salvação, amém, graças a Deus, você tem um lugar, você tem um nome no livro da vida, você tem o seu lugar na mesa e num banquete eterno. Mas se você tem dúvidas e se tem medos, e se você tem prisões e mais prisões, angústias e mais angústias, Jesus quer te tratar na mesa. Jesus quer transformar o seu coração. Jesus quer te dar o alimento. O alimento está na mesa. Eu sou o pão que desceu do céu. Que assim tenhamos nós a certeza de que sabemos de fato o que é ser grande e que assim saibamos de fato o que é viver com Cristo. Que sejamos uma igreja, terceira IPI, uma igreja que tem essa marca, onde ninguém quer ser maior do que ninguém, mas todos nós juntos queremos servir, como o nosso Senhor nos ensinou. E todos nós juntos queremos, na mesa, ter um encontro com o nosso próprio pecado, no sentido de pedir o perdão e a misericórdia de Deus, e também um encontro coletivo, de unidade, entendendo o que a mesa representa, entendendo o que é viver com Cristo. Saia daqui sem querer ser o maior, sem querer ser o grande. Saia daqui querendo ser de Cristo. Amém.